Olá, estamos começando o Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Tati Otti e fico contigo a partir de agora aqui no Multicidades. Hoje vamos conversar sobre a preservação e memória cultural do espaço público. Para falar comigo sobre esse assunto, está aqui no estúdio comigo Lucas Volpato, arquiteto e sócio-diretor da Estúdio 1 Arquitetura. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tati. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre um tema tão encantador, né, tão cativante, que é o patrimônio histórico-cultural. E nós temos essa semana. Sim, a semana super especial, né? Dia 17 de agosto é patrimônio... É Dia do Patrimônio Nacional, né? E aí depois o governo do estado também adotou e realmente criou-se uma semana aí efervescente em que as pessoas ficam até chateadas de não poder frequentar todos os eventos que se fazem nesse dia, né? Então, é realmente uma consagração aí, uma celebração do que é a nossa memória, né? De salvaguardar a nossa memória através desses monumentos que a gente frequenta, dessas atividades, né? Porque patrimônio não é só material, né? Ele é imaterial também, então é um dia, né? Uma semana para se celebrar essas duas esferas, né? Aquilo que nos faz ser pessoas, né? Ter a construção da nossa identidade e as nossas cidades, né? Aquilo que faz as nossas cidades, né? Os edifícios, os monumentos, as praças. A gente precisa conhecer o nosso passado para dar sustentabilidade para o futuro. A gente é um reflexo do nosso passado, né? Então, esse reflexo também tem muito a ver com a nossa autoestima. Então, se a gente souber... E o passado não é feito só de memórias boas, né? Tem memórias ruins também. Então, a gente tem que saber trabalhar tanto as memórias ruins, né? Saber conviver com esse passado e tirar lições dele, como também celebrar as memórias boas. Então, esse dia 17 de agosto é um dia de celebrar as memórias boas, né? Já era pelo IPHAN, agora o governo do estado, vai fazer mais de 4 anos, né? Já faz 2 gestões aí quase que celebra essa data estadualmente, né? E o município, né? Os municípios entram nessa vibe, né, de patrimônio histórico-cultural junto do Estado e do governo federal, né? Então, é muito bacana, é uma data muito especial. Conta um pouco do teu trabalho, assim, para a gente poder entender, assim, como ele começa um processo de restauração, Então, eu digo que eu Dá para sou... ver que brilha o teu olho Exato, quando tu fala disso. Eu sou privilegiado, eu sempre falo que Porto Alegre, quando 250 anos, foi feito o aniversário de Porto Alegre, eu falei isso num documentário, em que Porto Alegre me deu a oportunidade de deixar trabalhar com esses símbolos, né? Então, o Estado, o governo do Estado me dá o Estado do Rio Grande do Sul dá essa possibilidade. Não escolhi eu trabalhar com patrimônio, né? O patrimônio foi me escolhendo, né? Como é que nasceu essa vontade? Então, faz 15 anos que a gente trabalha com patrimônio histórico-cultural, ano que vem a gente está fazendo 15 anos, né? Nós nos formamos, eu e minha sócia, nos formamos exatamente no dia 17 de agosto, que é o dia do patrimônio histórico-cultural. Jura? Então, tem essa coincidência também, agora a gente vai fazer aí aniversário, né? Agora dia 17 também de formatura em arquitetura. E eu fui um aluno muito aplicado nessa área de patrimônio, né? Só tem uma cadeira na disciplina. Uma disciplina só, uma única cadeira na universidade, e eu me engajei muito nesta área. E isso faz com que a gente sempre falava isso quando eu era professor também. A universidade, ela é onde inicia a nossa vida profissional, né? E através dali começou a surgir indicações para trabalhar com patrimônio histórico-cultural. E aí era um tema que eu já gostava, né? De ouvir histórias da família, contando histórias de como vieram da Itália, né, da imigração italiana, e aí depois como vieram para Porto Alegre, a identificação dos prédios históricos, que acontecia em cada prédio histórico. Então, isso já vinha uma questão cultural, familiar da minha parte, e aí, né, vai desencadear aí um trabalho atrás do outro em patrimônio histórico-cultural. Qual foi o teu maior desafio, Lucas? Muita dedicação. O patrimônio histórico-cultural, o grande desafio dele é como arquitetura, porque a arquitetura é atender o cliente, né? Sempre vai ser nesse sentido, né? Dentro daquilo que a gente entende como arquitetura, da melhor arquitetura você oferece para o cliente. No patrimônio histórico-cultural, o cliente não é o objetivo, né, final de atendimento, é o patrimônio por si só, é aquele objeto que vai ser restaurado. Então, o maior desafio é nessa compreensão, né? Existe uma verdadeira catequese, né, nesse processo, né, de você explicar incansavelmente, né,
com argumentos técnicos, evidentemente, né? A importância da preservação para um cliente especificamente, né? Que muitas vezes não tem esse conhecimento da importância, né? A população em geral, ela não tem. Por isso que a gente fecha de novo no Dia do Patrimônio, nessas atividades, que isso faz o despertar na população desse senso de pertencimento, de identidade, né? Com as coisas que constroem essa cidade, que constroem essa população, essa identidade dessa população e essa cidade. Então, o grande desafio é exatamente esse, né? É esse trabalho de você interpretar aquele edifício, você interpretar aquela situação, que cada caso sempre vai ser um caso, né? Você não tem uma fórmula de bolo, né? De você restaurar a Igreja Nossa Senhora das Dores e o Pão dos Pobres, não é a mesma coisa. Elas são coisas completamente diferentes, né? Claro que tem similaridades, mas não é a mesma coisa. São datas de construção diferentes, são arquitetos que projetaram antes ali, que são diferentes, são posições geográficas diferentes também que vai ocasionar problemas, manifestações patológicas diferentes, né? E além, as décadas vão mudando e as estruturas vão mudando. Sim, os estilos arquitetônicos. Então, todo edifício, quando a gente vai trabalhar, existe um processo de interpretação dele, né? E esse processo de interpretação que vai dar as respostas. E muitas vezes isso vai aquém à vontade daquele cliente, né? Que nem necessariamente é uma cliente pessoa física, muitas vezes uma pessoa jurídica, né? Então, o edifício, ele meio que coordena, né? Não, ele coordena quase que totalmente, né? Se bem interpretado, o que deve ser feito naquela obra de restauração. Você tem uma equipe, trabalha com uma equipe, tem um mentor, tem alguém... Então... Ou é tu que olha e diz assim... É esse o ambiente? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? A gente sempre trabalha com historiador, o historiador faz uma pesquisa histórica bastante vasta para ajudar nessa interpretação do edifício. A gente trabalha com museólogos, né? Tem outros arquitetos lá no escritório que trabalham conosco também, mestres de restauração, conservadores e restauradores, toda essa equipe ajuda na interpretação de um edifício quando a gente começa a trabalhar. E é um trabalho muito detalhado, porque eu sei o que é pesquisar um arquivo público, buscar as informações passadas, entender a história. Não, exato. E o meu papel, assim, como arquiteto, é de gestão, né? A gente tem que gerir esse pessoal todo, né? As melhores equipes possíveis para nos trazer essas informações. A gente faz uma compilação de todas essas informações e aí nasce, assim, um projeto de restauração. Sim. E como é que nasce esse projeto? Vocês olham um lugar e sugerem para o... Como é que funciona esse processo? Então, é o edifício que nos dá as coordenadas. Sempre falo assim, vamos pegar o exemplo lá do Pão dos Pobres, que é o trabalho esse que a gente está trabalhando agora no momento, nós estamos super envolvidos, e que agora, dia 15, nós estamos entregando mais uma etapa, né? Dessa edificação sendo restaurada com recursos que veio da Lei de Incentivo à Cultura. Né? Não, o Pão dos Pobres investe recursos próprios, mas também a Lei de Incentivo à Cultura aportou um valor ali de patrocínio, de financiamento através de patrocinadores, né? Empresários e empresas que ajudaram nessa restauração. Esse edifício, por exemplo, ele era conhecido desde 2004 com uma cor vermelha, né? E ele foi desbotando aquela cor, ficou quase um salmãozinho agora nos últimos anos. E aí agora, hoje, ele está com outra roupagem, digamos assim. Eu não fui lá depois. Ele está amarelo, né? Então, até que era a cor que era muito utilizada no ecletismo em Porto Alegre até a década de 1930, 1940. Então, da onde vem esse amarelo, né? Quem é que disse que ele era amarelo? Não fui eu que escolhi o amarelo, não é a minha cor preferida, também não é a cor do cliente. Mas tem uma justificativa. Tem uma justificativa. E aí entra aí a conservadora, a restauradora, que faz lá uma prospecção, ela vai lá com bisturi, vai tirando algumas camadas para ver a cor que está embaixo. Nós achamos na pesquisa histórica uma aquarela, né, que faz parte do museu da URGS, né, da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que tem lá uma aquarela do próprio arquiteto Joseph Lutzenberg, que pinta o edifício na cor amarela. Então, esses elementos nós vamos somando e vai fechando um grande quebra-cabeça e ali vai dar as respostas, né? Que vão ser mais assertivas, porque não tem como você hoje usar exatamente a mesma cor que foi utilizada lá em 1925, 1930. Mas uma cor semelhante. Sim, até porque nós temos que usar materiais com tecnologias reversíveis e que não danifiquem-se bem, né? Mas que não são as mesmas daquela época, né? Então, a gente tenta fazer uma releitura, né? Se aproximar daquela cor, daquela proposta, daquele arquiteto, daquele primeiro arquiteto, né? Porque eu já sou o segundo arquiteto intervindo, né? E hoje a gente tem obras de restauração que já são 2, 3 arquitetos que já passaram antes, além do primeiro arquiteto que fez o projeto inicial. Então, é um processo assim de conservação que a gente tem que adotar, né, para evitar as restaurações. A restauração ela é feita interna ou é só
Depende de cada caso, né? Tá. No Pão dos Pobres, a gente está fazendo só externa, né? Internamente alguns detalhes, né? A Igreja Nossa Senhora das Dores, que foi um dos nossos primeiros projetos, a gente fez ele com totalmente internamente, né? Eram os bens integrados, né? Parte externa a gente não fez na época. E tem casos que é dentro e fora, simultaneamente. No caso, a Capela do Pão dos Pobres, que pegou fogo em 2014, teve um incêndio, ela foi reconstruída praticamente, né? Então houve um resgate, não foi propriamente Mas daí um vocês são restauro. fiéis ao que... Se existe, sim. É que Ou hoje... vocês podem mudar? Não, mudar, Não. teoricamente, depende do caso, né? Porque, assim, hoje você dizer que um edifício é 100% original é difícil, porque o edifício ele tem vida, né? As pessoas vão interferindo nele. Então, a gente pode falar um pouco de autenticidade, de edificações que são mais autênticas ou com processos autênticos, né? No caso, a gente, quando vai fazer um trabalho, a gente busca, sim, chegar próximo de uma determinada época, né? No caso da Cúria Metropolitana, que fica atrás da Catedral, ela já foi amarela, né? Mas só que nós não fomos, nós não achamos 100% das evidências de que ela foi amarela. Tinha alguns trechos. Nós escolhemos uma cor lá que puxa para o cinza. Por quê? Porque quando ela foi instituída a Cúria Metropolitana, ela foi pintada na cor cinza. Então, hoje nós estamos restaurando o prédio da Cúria e não do seminário, que foi antes da Cúria. Então, a gente começa a definir alguns critérios de intervenção, né? E aí a gente consegue, através disso, estabelecer por onde nós vamos. No caso de mudar muito, sim, é possível, sim, fazer mudanças. Hoje a gente trabalha com rearquitetura, que quando você faz uma intervenção, né, também com critérios que não descaracterize aquele bem, que isso é muito importante, né? Você manter aquela imagem, aquela leitura, em que você pode fazer intervenções mais expoentes, assim, que apareçam mais naquele conjunto, né? A gente trabalha de construir sobre o construído, né? Que é uma rearquitetura. Sim. Daí. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Teve alguma revitalização que tu fez que te emocionou bastante? Olha, é difícil essa pergunta. Mas teve uma que te marcou nesse... Tem a primeira que foi a que a gente fez, que a gente acreditou que não ia sair, que é uma casa na Avenida Independência. Na Independência. Tá. Isso, outra, a Igreja Nossa Senhora das Dores, até hoje foi muito emocionante a inauguração do retábulo mor, foi realmente incrível. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul sempre inaugurando os nossos... Telmo Jacone. Sempre inaugurando os nossos trabalhos, quando possível, e com muita generosidade, e foi realmente o mais emocionante, assim. Depois me casei lá também, na Igreja Nossa Senhora das Dores. Então tem todo um simbolismo para ti. Tem um simbolismo, sim, né? E é claro, o Pão dos Pobres é um trabalho que a gente já faz aí há mais de 6 anos ali dentro, então, assim, quando nós entregamos a fachada, teve uma sensação assim de esgotamento, mas também de felicidade, né? Sim. Então, assim, é difícil. Acho que talvez seja como se fossem filhos, assim, né? Acho que todos têm a sua característica, todos são especiais, assim, cada um com a sua complexidade, com as suas dificuldades e também com suas alegrias, né? Tem resultados que saem muito bons, tem resultados que a gente poderia ter saído melhor, a gente sabe disso, né? Porque a obra tem muitos condicionantes, você mesmo disse como é que faz para a equipe, né? A equipe, toda vez que entra uma equipe nova, nós temos que trabalhar com aquela equipe uma consciência de patrimônio histórico-cultural, que não é que nem uma obra comum, né? Uma edificação nova. Tem toda essa questão de você entender o edifício, daqui a pouco você está quebrando ali um piso, daqui a pouco surge um piso por baixo, que é um piso mais interessante do que você estava mexendo, né? E aí vamos restaurar. E aí, poxa, vamos restaurar o de baixo. Isso aconteceu na Capela do Pão dos Pobres, né? Então, assim, o edifício ele vai se manifestar durante a obra. Eu vi esse piso. Da capelinha? Vi. Sim, então, é lindo. Então a gente tem a gente tem que ter essa capacidade, essa sensibilidade de interpretar aquilo que o edifício vai te passar, né? Sim. Se eu não me engano, era como se fosse um azulejo da Português. É um ladrilho, tem um lindo. ladrilho, né? Só que ali a gente fez uma releitura também, porque como aconteceu que na década de 70, 60, colocaram um piso por cima, aí tiveram que picotear, né? Picoar o piso para grudar o novo piso. Então, quando se tirou o piso, estava muito degradado. Lucas, eu vou te interromper porque a gente precisa ir para o intervalo, mas essa conversa está maravilhosa, legal. Tá bom? O Multicidades, então, faz agora um intervalo, é rapidinho, fica conosco. Estamos de volta com Multicidades. Hoje está aqui no estúdio
Lucas Volpato, arquiteto, sócio-diretor da Estúdio 1 Arquitetura, para seguirmos conversando sobre patrimônio histórico e cultural. Que papo gostoso, Lucas. Adorei Legal. poder entender todo esse contexto. É uma área que me chama bastante atenção. Inclusive, eu tenho uma história como historiadora, né? Uma enfermeira historiadora. Sim. E tive a oportunidade de visitar uma cidade de Cachoeira do Sul, na Bahia, para fazer um trabalho de conclusão bem focado nessa história, na história da enfermagem, né? Sim, da bacana. Ana Nery. Da Ana Nery foi uma das primeiras enfermeiras, né? Mulheres que foram para a guerra. Na verdade, ela foi para a guerra em função dos filhos, né? Ah, sim. Sim, os 3 filhos foram para a guerra e ela, como mãe, queria acolher os filhos, né? E ela hoje é padroeira dos enfermeiros, isso, né? Padroeira, dos técnicos de enfermagem. É a Florence Nightingale, é da enfermagem, da enfermeira. Sim, da enfermeira padrão, isso. E os técnicos de enfermagem têm a Ana Nery como patrona, né? Que legal, então, assim, que legal. É bonito ver uma história e quando a gente entende da onde a gente vem, a gente entende o nosso presente, né? Sim. É muito interessante. E eu também tomo muito cuidado com o julgamento do passado, né? Tem um caso que também agora no dia 17, a gente está fazendo uma exposição sobre a biblioteca pública que nós trabalhamos ali junto com a Anice Jarokzinski, que é uma restauradora, que removeu as camadas de tinta que tinham coberto o hall de entrada, né? E hoje nós temos o hall de entrada igual era em 1922, né? E a pintura original está toda intacta, teve que algumas intervenções de consolidação e reintegração. E aí muita gente condena, né, a pessoa que fez aquela repintura. Aí eu sei, porque ela pintou aqueles desenhos históricos, né, originais, com 5, 6 camadas de tinta, encobriu aquilo e aí chegou até o nosso século agora em pintura lisa, né, e nós removemos. E aí eu sempre digo que esse processo... tirar essas camadas... Bisturi, ela usou com bisturi cirúrgico, né, me lembrei até por causa que você falasse da Ana Nery. E aí, no caso, eu sempre falo assim, mas não vamos julgar essa pessoa que pintou, né, o diretor da biblioteca na época, porque no entendimento modernista daquela época, aquelas pinturas não faziam parte do contexto para uma biblioteca, né? Então, aí ele pintou aquilo, né, talvez numa certa... Que hoje tudo é minimalista, né? A gente vê, quando a gente olha assim uma... Só que isso também possibilitou a gente fazer esse incrível resgate, que agora, né, as pessoas podem observar quando vão na biblioteca, que é um dos prédios mais completos da cidade de Porto Alegre, né, que está do Rio Grande do Sul, porque ele foi pensado desde a mobília, do mobiliário, as fachadas, as pinturas das paredes, tem tudo um contexto único, um conjunto único de uma decoração que foi feita só para aquele edifício. Então, a gente tem esse edifício como um exemplo do ecletismo em Porto Alegre, certamente, né? O ecletismo, a gente chama de ecletismo aquilo que não tem um estilo definido, né? Que você chama, esse é um estilo clássico, um estilo românico. Não tem, ele mistura todos, né? Então não tem estilo, é uma mistura de estilos, né? É como se fosse uma pessoa que gosta de diversas músicas, né? Então aquele é o estilo... mais eclético. É mais eclético, né? Então é um dos edifícios ecléticos mais interessantes de Porto Alegre e que também passou por restauração, né? Já passou por vários arquitetos restaurando fachada, né? Outros arquitetos colegas, né? Fachada, forro, telhado, já foi intervenção. E ano passado, há 2 anos atrás, a gente começou aquela intervenção na biblioteca, no hall da biblioteca, em que essa restauradora, né, que hoje é uma profissão né, regulamentada, tem pós-graduação, tudo, ela foi com bisturi e foi decapando aquelas camadas de tinta, aquelas 5 camadas, até deixar a pintura original do pintor chamado Fernando Slater. Não, é delicadeza, não, é delicadeza e habilidade, porque você tem que ter uma mão muito boa para fazer aquele trabalho. E precisa. E foi feito, tem vídeos que mostram a restauradora fazendo aquele trabalho, e é um dos trabalhos mais interessantes que a gente já teve a oportunidade de estar envolvidos, né? Porque eu sempre falo estar envolvidos, porque embora a gente faça a gestão principal desses trabalhos, né? A gente é uma das peças desse trabalho. Como eu falei, existe uma equipe multidisciplinar que trabalha conosco, né? E que bom que tem essas equipes, porque é muito bom trabalhar com pessoas, né? Com pessoas que estão com essa mesma intenção, com essa mesma paixão de querer preservar a história, né? Que é esse eu fico o nosso curiosa para objetivo, conhecer, eu acho que tu vai me levar um Sim, dia. nós vamos fazer um tour, né? A biblioteca agora vai ter um evento. Eu visitei a biblioteca. E agora tá no sábado vai ter um evento, vai ter várias. Bom, sábado vai ser um dia complicado
marcado que vai ter sábado e domingo, vai ser um final de semana com muitos eventos por causa do Dia do Patrimônio, né? Então, as pessoas vão ficar na dúvida, possivelmente, de novo, para onde ir. Então, vai ter que fazer uma seleção. Nossa, o governo do estado está promovendo o Dia do Patrimônio no Rio Grande do Sul inteiro. E Porto Alegre tem no Palácio Piratini, tem na Biblioteca Pública, tem na Pinacoteca Rubem Berta, né, no município de Porto Alegre, onde já teve um evento que foi o lançamento de um livro. O Conselho de Arquitetos está promovendo caminhadas pela cidade, entre outras atividades. Acho que são acho que são centenas. Não saberia precisar o número de atividades que tem, mas são centenas. Eu estou envolvido em duas, né, que é a abertura dessa pequena exposição que a gente está fazendo sobre o restauro da biblioteca, na Biblioteca Pública Estadual do Estado, e o outro trabalho com o Conselho de Arquitetos Arquitetos Urbanistas do Brasil, Rio Grande do Sul, que é uma caminhada que vai acontecer para visitar os prédios que fazem parte do acervo do Conselho, né? Sai ali do edifício Eli, onde é aquela loja de material de construções ali, o Tumeleiro, e sai dali em direção à Rua dos Andradas, a Casa de Cultura Mário Quintana, que é outro prédio, né? Que geralmente o pessoal, principalmente que vem de fora, fica impressionado, né? E que nos últimos anos está com uma efervescência cultural muito legal, né? A Casa de Cultura Mário Quintana está com uma vivacidade, assim, única, né? E isso é bom porque isso contagia o entorno, né? Contagia positivamente, né? Aquele eixo da Rua dos Andradas, né? É uma beleza. Sim, né? E é um edifício que é muito clássico na cidade, porque ele passou na década de 90, quando ele começou a primeira intervenção, 1990, 92, ele passou por uma intervenção de rearquitetura, em que dois arquitetos, o Joel Gorski e o Flávio Kiefer, fizeram uma intervenção ali em que transformaram aquilo que já foi um hotel numa casa de cultura, num equipamento cultural. E hoje a gente não imagina a cidade mais sem aquele equipamento cultural. Então é legal como... É interessante, legal é uma palavra meio... Assim, é interessante como o patrimônio histórico também se permite essa transformação. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho uma casa tombada, não posso fazer nada, não me deixa fazer nada. Não é assim. Né? Ela te deixa fazer coisas desde que você tenha critérios de intervenção, né? Que você saiba conviver com o patrimônio histórico, né? Tem que ter uma simbiose, né? Uma convivência saudável, harmônica, em que você não degrada aquele patrimônio, em que você não faz perder aquele patrimônio, porque patrimônio é legado, né? Você quer que se preserve para que o seu filho, seus netos, seus sobrinhos, enfim, que outras gerações possam ter uma casa de cultura Mário Quintana, né? Que possam ter uma igreja Nossa Senhora das Dores, hoje Basílica, né? Que possa ter uma biblioteca pública, né? E contar essa história. Olha, aqui tinha 5 camadas de tinta e em 2022 retiraram elas e aqui está aí a pintura do Fernando Slatter, que é um pintor alemão, né, que fundou o movimento alemão em Porto Alegre. E a biblioteca dentro está impecável. Ela está linda. Sim, com exposições. São os prédios públicos em Porto Alegre estão num momento muito favorável, assim, de promoção e de usufruto, né? As pessoas estão de fruição, né? A palavra é essa. As pessoas estão indo, né? O próprio Paço Municipal agora virou um museu de arte, né? O antigo, a prefeitura velha que se conhece, né? Virou um museu de arte de Porto Alegre, né? Aquele conjunto, o Santander Cultural, o Farol Santander hoje, né? O Margs e o Correios e Telégrafos, que é o Memorial do Rio Grande do Sul. A gente sente que está na Europa, inclusive. Quando eu entro, eu tenho uma sensação que a gente não... Né? E eu acho também que a gente não pode só falar de edifícios públicos. A gente tem um caso muito interessante ali, porque a Igreja Católica não é um edifício público, né? É da Mitra, né? A implantação do Café da Catedral. Eu visitei, que lugar belíssimo. Isso, que era um lugar que ninguém conhecia, né? E tem aquela escadaria da Rua Dom Sebastião que ninguém via, né? E hoje as pessoas estão lá, estão podendo usufruir daquele espaço e saber. Aí você falou sentir a Europa, o pessoal fala que tem se essa sente sensação, né? Na Europa por causa daquela arquitetura. Porque a nossa cidade, por ser uma cidade de imigrantes, né? Porque nós somos uma cidade de imigrantes, os imigrantes traziam a sua arquitetura junto, né? O seu gosto arquitetônico junto, e não só eles, os arquitetos vinham de lá, né? Sim. Então a gente tem ali... É só visitar a serra que a gente vê as casinhas alemãs. Então a gente pode dizer que Porto Alegre tem sim uma arquitetura que se aproxima de uma arquitetura europeia em muitos casos, sim, porque os arquitetos vinham de lá, né? O arquiteto mais famoso de Porto Alegre é Teuto, né? Que é o Theodor Wintersohn. E aí depois a gente tem ali nesse conjunto ali da catedral, onde tem um arquiteto romano
que projetou à distância a catedral, que é o Giovenale, e do outro lado você tem o Maurice Gasse, que é o francês, né? E aí depois chegou um alemão, que é o Gelbert, que é o Christian Delapé Gelbert, que faz a escadaria, aquela que conecta, né, aqueles dois edifícios com linguagens clássicas, né? Eu não sabia. E aí acaba dando aquela ambiência europeia, mas se justifica muito, né? Com São certeza. 3 arquitetos europeus que projetaram ali. Um romano italiano, um alemão e um outro francês, né? Muito legal. Então essas coisas elas vão criando essas ambiências e isso não impede de dizer que esse espaço está em Porto Alegre, porque ele vai ganhando características regionais. E tem também, algum prédio que ainda não foi restaurado que tu diz, esse prédio precisa ser restaurado ontem? Olha, assim, eu só não ficar surpreso quando eu falo meu prédio favorito em Porto Alegre, ele não é um prédio tombado, ele está inventariado, né? Que é uma discussão para outro é o teu preferido? É o meu preferido, que é o Sulacap, é um edifício que fica na esquina da Andradas com a Borges de Medeiros. Ele tem uma pirâmide, ele foi um edifício projetado pelo Arnaldo Gladosh, que é um arquiteto que beira aí o modernismo, ele ainda não é modernista. E ele é não tem foto? Eu tenho no meu celular, na minha... Ah, não, agora eu fiquei curiosa para saber. Aqui, ó, não sei se dá para enxergar. Ah, eu posso mostrar? Só teria que apertar o botão aqui. Vai, tenta dar um zoom. Esse é o Sulacap, que fechou a tela de novo. Vai. Vou mostrar. Liberar aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Agora aqui aparece melhor aqui, peraí. Tá bem. Ó, aqui é o Sulacap, que para mim é um dos edifícios assim que mostra a capital que queria ser a partir da década de 1930, né? Eu sei qual é. Esse que tem não dá para abrir, né? Ele tem até no É a capa do celular. Tá namorando ele, então. Não tenho pretensão nenhuma com ele, mas eu acho, a gente, até numa discussão do Conselho, quando eu participava do Conselho Municipal de Patrimônio, se aventou isso, que deveria ser um edifício até tombado, porque ele mostra qual era o propósito da Avenida Borges de Medeiros, que é um marco para o centro histórico de Porto Alegre, né? Ele rasga o território no meio. É por isso que surge o viaduto Otávio Rocha ali, que é um outro patrimônio. Ô, Lucas, eu tenho uma coisa para te dizer. É. Nosso tempo está acabando que pena. E eu quero poder te convidar novamente, porque a conversa está maravilhosa. Deixa um recadinho final, assim, para o nosso público que está te assistindo. Eu acho assim, pessoal, aproveitem muito a Semana do Patrimônio Histórico Cultural, que começa nessa semana. O governo do estado está trazendo aí várias atividades, consegue aglutinar, porque as atividades não são o governo que proporciona, mas são as pessoas mesmo que se inscrevem nesse grande conjunto. Eu acho que a gente tem que usufruir disso, né? Os prédios históricos estão aí, estão sendo restaurados, estão sendo conservados, para que a gente possa, então, de fato, criar essa sensação de pertencimento, né? De que é importante a gente preservar, de preservar a nossa cidade, né? E fazer parte disso. Eu acho que discutir patrimônio histórico, discutir plano diretor também é uma coisa importante, porque a cidade, ela é o nosso reflexo, ela é a nossa autoestima. Então, a gente tem que participar dela, a gente tem que fazer parte disso, tá bom? Muito obrigada. O Multicidades de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e se você quiser rever estas e outras entrevistas, acesse o YouTube da Ubra TV. Até mais!